Irmão, nós vamos entrar na mensagem. Hoje nós vamos aprender sobre alegria. Existe uma alegria que todos nós buscamos. Quem não busca alegria, não é verdade? Quem não quer viver alegre? Quem não quer viver feliz? Quem não quer ser uma pessoa realizada? A palavra de Deus nos mostra, por exemplo, no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, Jesus trazendo o sermão da bem-aventurança. Bem-aventurança significa realizado, completo, significa feliz. Se você olhar o Salmo 1, também começa, bem-aventurado aquele. Então, também é a mesma coisa. Então, a bem-aventurança, ela é apresentada para o homem na Bíblia Sagrada. Ela é apresentada para mim, ela é apresentada para você. E existem alguns princípios que nós devemos prestar muita atenção para que nós venhamos provar dessa bem-aventurança. Por exemplo, quem não quer comer o melhor dessa terra? Não é verdade? Mas Isaías 1,19 diz o quê? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas o apóstolo Paulo diz, mas aquele que espera em Cristo somente nesta vida, é o mais miserável de todos os homens. O melhor dessa terra não é tudo para nós. Lucas 10,19 diz que os discípulos saíram e começaram a pregar de 2 em 2, e começaram a expulsar demônios, e eles voltaram com muita alegria. Alegria porque viam os demônios se sujeitando, alegria porque viam o poder de Deus, agindo através da vida deles. Então eles voltaram com muita alegria. Mas Jesus falou assim, alegrai-vos antes, por terem os vossos nomes escritos nos céus. Então a maior alegria de uma pessoa a prioridade de uma pessoa deve ser o reino de Deus, deve ser a sua salvação. E não é difícil ser salvo não, irmãos. A pessoa, quando ela aceita Jesus, quando ela conhece a palavra, ela entende o que Jesus fez por ela na cruz do Calvário, e ela abre o coração para confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, naquele momento, ela passa do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. O espírito dela é recriado, depois ela vai passar pelo processo de libertação. Mas o espírito dela é recriado, ela recebe um espírito novo. Isso é maravilhoso. E o Espírito de Deus começa a ter conexão com esse espírito dela. Isso é tremendo. Deus começa a guiar, Deus começa a dirigir. Deus começa a levar essa pessoa para um caminho de restauração, de edificação, de reedificação, de recomeço, de começo e assim por diante. Então, nós precisamos sim buscarmos a alegria. Mas nós não conseguimos a alegria sem Jesus, irmãos. João 15 diz assim, sem mim nada podereis fazer. Sem mim, nada podereis fazer. Então, eu consigo, pastor, ter essa alegria nessa terra, eu consigo ter essa capacitação de Deus, eu consigo ter essa alegria, essa força de Deus em mim, consegue. Então, me dá o caminho. Então, vamos para a Bíblia. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Vai lá. Hebreus capítulo 1, no versículo 9. Hebreus capítulo 1, no versículo 9. Eu vou ungir você hoje com azeite, profetizando na sua vida essa alegria. Amém, Jesus? Mas acima do óleo, eu vou te dar o caminho para você receber e permanecer com essa alegria na sua vida, que é muito importante para você. Isso, em nome de Jesus. Vamos lá. Aos Hebreus, capítulo 1, versículo 9. Esse primeiro versículo fala sobre o Filho é superior aos anjos. O Filho é Cristo. Ele é superior aos anjos, ele é superior a todos. Todos que vieram antes dele e todos que vieram depois dele. Ele é o Mestre. Ele é o Todo-Poderoso. Ao nome dele se dobra o joelho nos céus, na terra e debaixo dela. Jesus, ele é o meu exemplo. Jesus, ele é o seu exemplo. Ele fala assim, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Tem muita gente hoje que prega contra obras, A gente acredita que nós não somos salvos pelas obras também não. A gente é salvo pela graça. É favor imerecido. Só que a gente é salvo para seguir o Mestre. A gente é salvo para imitar o Mestre. A gente é salvo para crer no Mestre. E ele fala, quem crê em mim, mostrará que crê em mim, realizando as mesmas
Obras. E ainda ele fala, e fará obras maiores, porque eu vou para o Pai. Quando Jesus ele estava com os discípulos na terra, Jesus ele andou com os discípulos. E Jesus, ele era um consolador, ele é um consolador. Quando ele parte para os céus, ele fala para os discípulos, ele fala assim, eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei a vocês um outro consolador. Quem aqui, irmãos, queria ter o privilégio de caminhar com Jesus? Você queria ter? E se eu te falar que ele continua caminhando com você aqui? Porque ele é um consolador, não é? E ele fala que enviaria um outro consolador. Qual que é o nome do outro consolador? É o Espírito Santo. O que Jesus fazia com os discípulos? Os discípulos, eles eram perfeitos? Não. O que ele fazia com os discípulos? Ele corrigia os discípulos, ele confrontava os discípulos, ele encorajava os discípulos, ele repreendia os discípulos, ele ensinava os discípulos. Não era assim? Né? Ele levava os discípulos a provarem de coisas sobrenaturais. E o que acontece conosco hoje? Não é a mesma coisa? É. Hoje, o Espírito Santo está sentado aqui para falar com vocês, para falar conosco. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Você sabe o que isso aqui pode ser no mundo espiritual agora? O mundo das oliveiras. Os conselhos de Deus continuam. Agora, claro, tudo tem como base Cristo e a doutrina dos apóstolos. Então, é muito importante a gente entender isso. Jesus continua cuidando da gente. Jesus continua agindo na nossa vida. Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três, são um. Nós estamos com Jesus aqui no nosso meio. Onde houver 2 ou 3 ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele se faz presente. Só que ele fala, bem-aventurado aquele que não viu e creu. A gente não vê, mas a gente crê. Ele está aqui conosco. Aleluia. E a palavra de Deus diz assim no versículo 9, Hebreus 1:9. Olha o que diz. Amaste o quê? A justiça e odiaste a iniquidade. 2 coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos amar a justiça. O que é a justiça? Na lei dos homens não funciona muito bem. A justiça dos homens, ela é corrupta. Mas a justiça de Deus não é corrupta. A justiça de Deus é fiel, é verdadeira. Tanto que se você vê, irmãos, você vê tudo apontando para um reino, que é um reino milenar e é um reino eterno. Só que antes do reino milenar e do reino eterno, tem um reino que já chegou até nós. João Batista pregou isso antes de Jesus chegar. Ele disse o quê? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus chegou até nós. Por que eu falo isso? Porque Jesus falou, coloque em primeiro lugar o reino de Deus. O Pai Nosso diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. É o Maranata? É o Maranata, mas nós provocamos o reino de Deus na nossa vida aqui também. Então, quando fala de justiça, fala de algo organizado. Fala de um reino com princípios. O próprio Senhor Jesus, ele veio e ele cumpriu a palavra do Pai. Até na hora de ser batizado por João, João falou assim, Senhor, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. E vens tu a mim para que eu te batize? E Jesus falou, deixa por agora, porque convém que se cumpra o quê? As Escrituras. Quando fala de justiça, está falando das Escrituras, dos mandamentos, dos princípios da palavra de Deus. Porque Jesus não aboliu a lei, ele cumpriu a lei. Quando fala, Jesus, ele cumpriu a lei, nós não precisamos cumprir a lei, a gente precisa entender o seguinte, irmãos, olha só. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existem leis lá no Velho Testamento que não se aplicam hoje, porque eram leis civis. Até mesmo nos nossos dias, existem leis que foram feitas anteriormente que não se aplicam hoje. Está lá no código. Pega o vade-mecum, está lá. Só que existe uma lei constitucional, que essa lei que não se aplica, ela é infraconstitucional. Se você agir sobre ela, tem uma lei que derruba ela. Não sei se está dando para você entender. Então, tem leis que não se aplicam no Velho Testamento, porque eram leis civis. Agora, responde para mim,
Os 10 mandamentos quem deu? Quem deu? Deus. No monte, não foi? Responde para mim. Hoje pode matar? Não. Hoje pode roubar? Não. Hoje pode cobiçar a mulher do próximo? Não. Está dando para entender? Essas leis, elas são espirituais. Elas não são somente para civis. Elas são eternas. No reino de Deus é a mesma coisa. Então existem coisas que valem sim para os nossos dias hoje. E nós precisamos atentar para isso. É conhecida hoje como mandamento, como princípio, como leis de Deus. Como leis do Senhor, que deve ser respeitada. Isso tudo está resumido em 2 coisas. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E que mais? Ao próximo, como a ti mesmo. Eu não estou falando aqui, irmãos, de que você, praticando a lei, praticando isso, você é salvo por merecimento. Esqueça, estou falando de reino. Amém, Jesus? Você é salvo pela graça, mas você é salvo para andar segundo as obras que Deus preparou para que você andasse nela. Imagine se você tivesse um reino, né? Se tivesse um reino, a pessoa fala, não, eu estou salvo, faço parte do seu reino. Tá bom, mas o seu reino é bagunçado? Sua casa é bagunçada? Seus filhos fazem na sua casa o que querem? Todo mundo entra na sua casa e faz o que quer? Não, estou na graça. Não faz. Não faz o que quer. Então, o reino de Deus, esquece porque não é bagunçado. O reino de Deus tem ordem, tem decência. Diga amém, Jesus? Tem ordem e tem o quê? Decência. E Jesus mostrou isso amando a justiça, amando o direito, amando a palavra de Deus, amando as Escrituras. Ele é a própria palavra. Porque a Escritura, ela te santifica. A Escritura te dá cobertura. A Escritura, ela faz com que você habite no esconderijo do Altíssimo. Existem muitas pessoas falando hoje, quando você vê uma igreja que prega o compromisso, que prega a fidelidade, que prega que prega a aliança de Deus com os homens, a aliança dos homens para com Deus, eles estão titulando isso como religiosidade. Religiosidade não é isso. Religiosidade não é você honrar Deus. Religiosidade não é você servir a Deus. Religiosidade é quando a força do braço do homem está prevalecendo. Aí eu vou mais além ainda. Eu vou lá em Apocalipse 3, do 8 em diante, Jesus chama de sinagoga de Satanás. Porque são coisas que são dirigidas com o braço dos homens. Aí sim, aí você tem discernimento. Você é de Deus, você tem o Espírito Santo. Deus vai mostrar para você. Deus vai te dar o discernimento. Deus vai falar ao seu coração. Agora, se está na palavra de Deus, não é religiosidade. Se está na palavra de Deus, é o caminho, é a verdade e é a vida. Amém, Jesus? Então, o que temos que fazer? Amar a justiça. A justiça é base do trono de Deus. Coloca para mim o Salmo 89, versículo 14. Coloca para mim, por favor. Eu acho que é isso aí. Acho que é isso aí, 89, 14. Só para a gente fundamentar isso aqui. Olha só. Justiça e juízo são o quê? A base do seu trono. Justiça e juízo é a base do seu trono. Só que, olha só como Deus é bom, gente. Tem muita gente que se perde na bondade de Deus. Porque um Deus justo não quer dizer que um Deus justo não é um Deus que nos ama. Um Deus de juízo não é porque Ele não nos ama. Porque antes da justiça e do juízo, que é a base do seu trono, olha o que Ele fala. Misericórdia e o quê? Verdade irão adiante do seu rosto. Então, antes de eu chegar na justiça e antes de eu chegar no juízo, eu vou ter um contato com a misericórdia e vou ter um contato com a verdade. Isso é graça pura. Isso é favor imerecido de Deus. Deus vem com a palavra dele e fala ao nosso coração. A gente crê, a gente entra no compartimento graça, a gente prova da misericórdia. Mas para quê? Para viver a justiça. Para saber, justiça traz para nós o quê? Deveres e direitos. É ou não é? A gente não tem deveres? Sim. E a gente não tem direitos? Sim. Então justiça traz para nós deveres e direitos. Tem muita gente que fala assim, está repreendido esse demônio, porque a palavra de Deus diz que eu tenho direito, meus filhos são herança do Senhor, e a pessoa pega e só sabe os direitos,
mas ela não consegue entender que ela também tem deveres. Ela também tem deveres. Deus traz deveres para a gente. Deus traz. Quando a gente cria os nossos filhos, e tem filho que chega a falar para o pai assim, ó. Eu já ouvi filho falar assim para o pai assim, ó. Pai, é sua obrigação me dar uma roupa. Já ouviu isso? Hã? Colocar comida na mesa é obrigação do senhor. É ou não é? Sim ou não? Mas ele tem dever. Que dever que ele tem? Honrar o pai e a mãe. Ele tem deveres. O filho dentro de casa tem que ter deveres. Porque a gente tem que criar os nossos filhos para ele encarar depois uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de internet, um aluguel. O homem tem que ser macho, tem que cuidar de uma família, tem que cuidar de uma mulher. É ou não é? A mulher tem que saber também os seus compromissos em relação no casamento também. Ah, eu não gosto. Não é não gosto. É deveres, são deveres. Não tem negócio de não gosto. Irmãos, a maioria das pessoas que venceram, elas começaram, quem vem de baixo, né? Elas começaram a trabalhar e fazer coisas que não gostam, que não gostavam. E elas pegaram aquilo como oportunidade para crescer. E ali elas cumpriram os seus deveres. Talvez não foram honradas ali, mas a gente planta aqui e colhe lá na frente. Porque é justiça. É justo. E nós temos que amar a justiça. Temos que amar. Qual que é o meu dever como cristão? Qual que é o meu dever como pastor? Qual que é o meu dever como membro? Qual que é o meu dever como obreiro? Qual que é o meu dever como levita? Qual que é o meu dever? Quais são os meus direitos? Nós precisamos entender isso. Se nós somos a noiva, nós não somos ainda a esposa. Guarde isso, irmão. Nós somos a noiva, nós ainda vamos casar. Tem um pessoal que fala assim, ó, salva uma vez, salva para sempre. Isso é uma linha muito complicada de se pregar. Muito complicada. Porque os salvos, ele passa a ter um caráter do Espírito Santo. Diga amém, Jesus. O salvo, ele nasce de novo. E hoje em dia, as pessoas são salvos, mas não tem uma vida completamente... Não tem diferença nenhuma da pessoa para o mundo. Não tem uma conversão na vida da pessoa, namora de qualquer jeito. Faz tudo que não tem que fazer, fica procurando versículo na Bíblia para pecar. Hoje está assim, a pessoa procura versículo na Bíblia para fazer as coisas da carne. Irmão, vou te falar uma coisa. O Espírito de Deus diz na Bíblia que eu tenho, na Bíblia que você tem, que Ele sempre vai falar contra a nossa carne. Ele sempre vai militar contra a nossa carne. Porque a inclinação da carne é o quê? Morte. Agora, como pastor que eu vou conseguir ter essa postura, essa posição, para eu receber o que esse versículo tem para me dar? Só se eu amar a justiça. Se eu amar a justiça e odiar, eu vou pregar o ódio para vocês agora. Mas não é o ódio sobre pessoas. Nós devemos amar todas as pessoas, independente de quem elas são, independente do que elas fazem. Independente até mesmo do posicionamento delas. Independente do caminho que elas trilham para a vida delas. Porque Deus ama todas as pessoas. Todas as pessoas. Assim como uma mãe ama os seus filhos. Mas quando seus filhos decidem ir para o crime, por mais que essa mãe ame, às vezes a justiça pega ele. Estou falando alguma besteira? Não. Por mais que a mãe chore, a justiça pega ele. Irmão, Deus não tem prazer. Deus sofre, no bom sentido da palavra, com a morte de um ímpio. Porque não foi aquilo que Deus queria para ele. Mas quando veio a palavra, ele não amou a palavra. Ele amou a iniquidade. Nós temos que amar a justiça. E temos que odiar a iniquidade. Tem que odiar a iniquidade ao pecado. Tem que odiar. Você tem que ter nojo do pecado. Você tem que olhar para a sua vida no passado e falar assim, Deus, me perdoa, não quero mais isso para a minha vida, não. O pecado não pode ser comum para você. Não pode. Você tem que lutar contra ele.
Lute contra o pecado, porque senão o pecado vai matar você, vai acabar com você. O problema do homem sempre foi o pecado. E quando eu falo de obediência, quando eu falo de leis, eu vou mais ainda para ratificar isso, para você ver que Deus é um Deus de compromisso. Deus é um Deus que dá direitos, mas Deus é um Deus que fala os deveres também da igreja. Você pode olhar, quando Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden, Deus falou, fica aí, faça o que vocês quiserem. Foi isso? Deus falou assim, olha, vocês podem fazer isso, 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 isso. Tudo isso é bênção para vocês. Mas naquela árvore ali, ó, não toque nela, no fruto dela. Porque se vocês tocarem, vocês vão provar na morte. O homem não foi feito para morrer. Mas o homem errou, o homem pecou. E a consequência veio do pecado. Então, a questão de princípios, a questão de ordem no reino, a questão de termos um rei e nós sermos súditos desse rei, né? Ou reis abaixo desse reis, príncipes abaixo deste rei, isso implica numa questão em que nós devemos obediência a alguém que é maior do que a gente. E alguém que com seu sangue comprou para ele homens de todas as raças, povos, tribos e nações, para que reine sobre a terra e para que seja um sacerdote diante de mim. Eu conheço, eu acredito no evangelho assim, e eu estudo bastante sobre a igreja da Filadélfia, porque a igreja é a única igreja que Jesus não repreendeu. E a igreja da Laodiceia foi a igreja que relativiza o pecado. Tem gente hoje querendo mudar a Bíblia para se adequar, não à realidade de hoje, mas o pecado de hoje. Só que o pecado de hoje, já existia esse pecado desde o início. Desde que o homem existe, tudo que existe hoje já existia. Pastor, a coisa está feia. É que você não participou de Sodoma e Gomorra. Coisa está feia? É porque a gente não viveu em Sodoma e Gomorra. Porque lá queriam pegar até os anjos. Verdade. Os anjos chegaram na cidade lá, o pessoal cresceu o olho. Queremos esses anjos aí. Queriam estuprar os anjos. Pegaram os anjos. É coisa séria, pessoal. Desde que existe o homem, desde que o pecado entrou na natureza humana, o homem só tem uma salvação que é Cristo. O homem só tem uma salvação que é ter o Espírito de Deus dentro dele. Ame a justiça, odeia a iniquidade. Se você cumprir essas duas coisas, olha o que diz, ó. Volta lá, por favor, isso. Hebreus 1:9. Hebreus 1:9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, olha, por isso, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Esse óleo de alegria foi derramado sobre Jesus Cristo. Porque o texto fala, o título fala, o Filho é maior do que os anjos. Então não teve ninguém que teve essa unção antes de Jesus. Jesus veio maior de todos. Maior de todos os profetas. Maior de todos os homens. Maior de todos. Mas pastor, o senhor está dizendo que se eu praticar isso eu vou ter um óleo de alegria. Mas o senhor não está falando que foi Jesus que teve isso? Pois é, mas aí é que está o segredo. Essa alegria pode hoje estar em você. Olha só, Lucas 6,40. Lucas 6,40. Olha só. Lucas capítulo 6, versículo 40. Olha o que diz. O discípulo, quem é discípulo aí, diga amém. Não é superior ao seu mestre. Discípulo é aquele que segue. Tem discípulo de Jesus, tem discípulo de outras coisas também. É aquele que segue alguém, um mestre. E nós temos um mestre, que o nosso mestre é Cristo. Ele tem os 5 ministérios na vida dele. Ele tem o apostolado, ele tem o profético, ele tem o pastoral, ele tem o evangelístico e ele tem o mestre. Ele se move nos 5 ministérios, ele é Deus. Ele é Jesus, ele é o nosso mestre. E ninguém é superior a ele. Quem quis ser superior a ele, está acima dele, como os serafins que guardavam o trono dele, caiu. Ninguém vai ser superior a ele, ninguém. O máximo que nós podemos chegar com muito agradecimento, é onde aquela mulher chegou, derramando perfume nos pés dele. Adorando ele. E o povo criticando, e ela adorando. E o povo criticando, e ela adorando. Mas ela é pecadora. Aquela mulher representa a igreja.
Aquela mulher toca em Jesus porque Jesus é a graça, é a misericórdia. A misericórdia vem diante dele, depois que vem a justiça e o juízo. Você acredita que existem pessoas hoje, a terra mesmo passa por uma justiça? Então a gente fala, pastor, por que tanta coisa ruim está acontecendo? Por que Jesus anunciou tantas coisas? É porque tem que acontecer? Não, porque Deus já sabia que o homem ia virar as costas para ele e a colheita viria. Viria. Irmãos, tudo que acontece debaixo dos céus, antes de Jesus permitir, nós permitimos. Nós permitimos. Tudo. Tem coisas que nós perdemos para nós mesmos. Quando eu vi assim os pastores se reunindo, vão para lá orar, vão para lá clamar, vão para lá tal, vão para lá. Irmãos, na verdade, a gente tinha que fazer uma reunião com todo o povo de Deus. E fala assim, a gente tem que tomar vergonha na cara, deixar de ser crente meia tigela, e a gente tem que se consertar com Deus, porque Deus só vai mudar a história se a gente se converter. Sabia disso? Porque, olha só, palavra muito citada na pandemia, segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, lembra disso? Né? Buscar a minha face e se converter. Esse converter ninguém falava. Só falava em orar e buscar a face. Orar e jejum e orar e buscar a face. Mas, irmão, na verdade, a igreja precisa de uma conversão. E sabe quem converte? Quem que converte a igreja? É a igreja. Não é Deus? Não. O Espírito Santo convence. Mas quem se converte é a pessoa. Quem faz o caminho de volta é a pessoa. Quem decide agir sobre a palavra é a pessoa. E o mestre está ensinando. Diga amém, Jesus. O mestre está falando. E esse mestre, que é o nosso mestre, diz assim, ó, ninguém é superior a ele, mas todo que for perfeito, tem tradução que fala assim, ó, todo que for bem instruído por ele, poderá chegar ao nível dele. Ou seja, poderá ter, o que, pastor? Poderá ter a alegria completa dentro de si. Poderá alcançar essa graça. Poderá alcançar essa bênção. E alcançando essa graça, isso aqui é tão certo, irmãos, que o primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento, transformando o quê? A água em vinho. O que representa o vinho para nós? Representa a alegria, representa o sangue de Cristo, representa o Espírito Santo. Alegria, o sangue de Cristo, o Espírito Santo, a remissão. Esse vinho de Deus que Ele trouxe, representa isso para nós. Aquele vinho que Jesus transformou, não é pretexto para beber, não. Não é não. Porque se Jesus deu um vinho alcoólico, Jesus pecou. Se Jesus pecou, irmão, pode esquecer negócio de cruz, esquece tudo. Porque o texto lá em João 2 fala que eles tinham bebido bem. Aí depois, acabou o vinho deles, Jesus trouxe um superior àquele. E diferente daquele. O que Deus está dizendo? Você vai entender no final. A alegria do homem é incompleta. Se Jesus não traz o vinho dele, que é o Espírito Santo, o homem não é realizado. A gente só é realizado em Deus. Eu vou levar para o texto para você entender melhor. João capítulo 2, coloca lá por favor. João capítulo 2, você já entendeu que existe uma alegria diferenciada? Você já entendeu que a gente pode usufruir dessa alegria? Diga amém, Jesus. Você já entendeu? Agora eu vou mostrar para você que o milagre da transformação da água para o vinho tem tudo a ver com aquilo que pode acontecer dentro de nós. Olha só o que Deus quer fazer. Olha isso. E ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o quê? O vinho. Que vinho que faltou? Aquele que os homens serviram. Você pode observar, a gente vai buscar Deus quando a gente não tem mais recurso. A gente já falou, não, o dia que eu comprar um carro bom, eu vou ser feliz. Quando compra um carro bom, ele fala assim, não, isso aqui não está muito bom não, eu quero outro.
O homem sempre tem um buraco dentro dele quando Jesus não está presente, quando o vinho não está presente, quando o vinho de Deus não está presente. Ele busca se realizar em tudo. Ele fala assim, não, eu preciso de uma pessoa do meu lado para ser feliz. E depois ele vê que não é a pessoa que vai suprir ele. Eu preciso ganhar mais para eu ser feliz. Quando ele ganhar 1, quer ganhar 2. Quando ele ganhar 2, não dá, ele quer ganhar 4. Quando ele ganhar 4, não dá, ele quer ganhar 8. Quando ele ganhar 10, ele fala assim, quando eu ganhar 30, aí eu vou estar feliz. Quando eu comprar minha casa própria, pastor, eu vou estar feliz. Quando compra a casa própria, fala assim, não, tem alguma coisa faltando ainda. Irmão, só Jesus é a verdadeira alegria. Você pode ter tudo isso, amém, Jesus? Pode ter tudo isso. Mas quando você tem Jesus na sua vida, você tem algo de Deus para você, e você é completo, não pelo que você tem, você é completo pelo que Deus é dentro de você. É diferente. É diferente. E aqui, acabou o vinho. Aí a Maria disse para Jesus, não tem vinho. Versículo seguinte, e disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. A hora de quê? De eu colocar o meu vinho dentro deles. Mas por que ainda não é chegada a minha hora? Porque eles precisavam fazer uma coisa. E o que eles precisavam fazer? A Maria entendeu, e ela disse, sua mãe disse aos servos, aos serventes, fazei o quê? Tudo quanto ele vos disser. Obedeça a ele. Quando você obedece a Deus, você faz a hora de Deus na sua vida. Você faz a hora de Deus chegar na sua casa. Quando você protela aquilo, você protela. É como se fosse aquela a pessoa que está, como diz na Bíblia, né, o faraó cheio de rã, e o Moisés fala para ele, né? Quando você quer que eu ore? Se for Moisés, foi Abraão. Quando você quer que eu ore? Não, Abraão foi a úlcera. Quando você quer que eu ore? Aí o faraó falou assim, amanhã. Por que você está deixando para amanhã o que você pode resolver hoje? O seu posicionamento hoje vai tirar essas rãs de cima de você. Vai tirar tudo que não presta de cima de você. Faça tudo o que ele vos disser. Irmãos, a nossa ação sobre a palavra de Deus, orar é ótimo, excelente, devemos, mas oração é melhor. É orar com ação. A fé sem obra é o quê? É morta. Tem a obra de cuidar do necessitado, sim, mas tem a obra de você agir sobre a palavra de Deus e acreditar que aquela palavra que Deus está te dando é um desafio que vai gerar um milagre na sua vida. Que vai trazer os céus sobre a sua casa, que vai trazer os céus sobre a sua família. Então acabou o vinho, Jesus falou para Maria, que tenho contigo mulher. Quando ele fala mulher, ele não está destratando ela. Era uma forma que eles falavam com as mulheres. Ô mulher, ô mulher. Porque dependendo da entonação de voz, parece que ele está sendo mal educado. Jesus é super educado. Amém, Jesus? Jesus é super educado. E uma das pessoas que ele não... A última pessoa que ele maltrataria ninguém, quanto mais Maria. É verdade ou não é? É. Então, vamos lá. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra. Quantas talhas? Qual o número do homem? 6. Porque Apocalipse fala que o número do homem é 6, 6 e 6. Qual foi o dia que o homem foi criado? 6. No 6º dia. 6 talhas de pedras. Agora, o que era para colocar dentro dessas talhas? E os servos estavam ali. Os servos. Sabe quem são os servos hoje? Somos nós, que vamos encher outras talhas. Mas nós não enchemos somente outras talhas, nós enchemos também a nós mesmos. Porque, irmão, só enche alguém, aquele que é fonte. E quando você decide servir a Deus, é porque você bebeu dessa água, você ouviu de Deus, você ouviu do mandamento dele, da palavra dele, você se dispôs a obedecer. O que o Senhor falou lá em João 4 para a mulher samaritana? Se você soubesse quem te pede água, você me pediria, e eu lhe daria água viva. O que ela se tornou depois? Uma serva de Deus. Foi ou não foi? Foi pregar por samaritanos. Ela trouxe todo mundo. Gente, o profeta está aqui, o Jesus está aqui, ele é o Senhor, Ele é Deus. E ela veio contente, ela veio feliz, ela veio com uma alegria dentro dela. E quando eles vieram, eles falaram assim, olha, ela falou do Senhor para a gente, mas a gente não acreditou muito não, mas agora os nossos olhos te veem.
Deus precisa de pessoas dispostas, filhos dispostos a servirem a Ele. Porque senão, irmãos, aceitou Jesus? Mata. Aceitou Jesus? Mata. É ou não é? Aceitou Jesus? Mata. Mas Jesus não é assim. Ele nos coloca no reino dele e é para a gente servir a Ele. Tem muita talha de pedra por aí. E qual que era o objetivo da talha? Para purificar. Tem talha que não serve para purificar. Tem talha que é de pedra e não serve para purificar. Porque ela está vazia. E quando essa talha está vazia de água, que é a palavra de Deus, essa talha, ela não serve para purificar. Ela não limpa as mãos de ninguém, ela não consegue santificar as atitudes de ninguém. Ela não lava os pés de ninguém. Ela não consegue tirar a contaminação de ninguém. Só que existem aqueles que vão começar a servir a Deus. E esses vão encontrar muitas talhas vazias. Muitas talhas vazias. E esses irão. E eles farão o quê? Eles irão encher essas talhas de água. Diga amém, Jesus? Encher essa talha o homem. No versículo seguinte diz assim, ó. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Jesus manda encher do quê? De água. Teve uma irmã que teve uma visão comigo e com meu filho. E ela falou que a gente estava num lugar, era um deck. E nesse deck tinha um lago. Eu sei até onde é esse deck. Tem um lago. E a gente estava lá. E o meu filho, ele está começando a pregar há pouco tempo agora. De uma forma contínua. E quando a pessoa começa a pregar, ela tem uma dificuldade com a água. Ela tem uma dificuldade com a revelação. E esses dias ele falou que estava orando e falou assim, Deus, eu quero o que meu pai tem. Meu pai senta assim, ele pega a Bíblia e o Senhor já dá para ele tudo. Eu tenho que ficar um dia inteiro. Não é isso, cadê ele? Não é isso, filho? Eu tenho que ficar o dia inteiro, Deus. Aí essa irmã falou assim que meu filho estava do lado e na mão direita dele tinha um fogo. E na minha mão direita tinha água. E aquele fogo vinha para a minha mão direita. Era um fogo que purificava a água. Ele falou, pastor, como é que um fogo purifica a água? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Corre desse negócio. Cada um interpreta a Bíblia como quer. Corre disso. A interpretação real da Bíblia Sagrada é pelo Espírito Santo. O fogo é o Espírito Santo. E aí quando o fogo e a água estavam na minha mão, eu falei, filho, é simples, eu vou te ensinar. Ó, e jogava no peito dele. Então a partir de... eu vou tirar uma consagração, eu e meu filho só. Ficar só nós dois, num lugar retirado. E ali eu vou passar o que Deus me deu para ele. Ele pediu, ele vai ter. E vocês vão ver isso. O fogo é o Espírito Santo, ele já é de Deus. Mas tem que ter água também. Que é a palavra com o Espírito. É essa que faz a diferença. É essa que muda a gente. É essa que transforma. É essa que faz a gente refletir. É essa que faz a gente olhar para dentro de nós. É a água com o Espírito. A água precisa estar em você. Você seja uma fonte para jorrar. Porque se você não tiver água, meu irmão, misericórdia, você vai relativizar muita coisa. Porque você pode observar ali, ó, que tem que estar cheio até onde? Porque tem gente, irmãos, que aceita a palavra de Deus até onde quer. É ou não é? É. Se a palavra de Deus não for verdade absoluta para você, Jesus não é real na sua vida. Porque Apocalipse 19:13 diz, você vê que eu falo e fundamento. O que diz? Que o nome dele se chama a palavra de Deus. Então a palavra de Deus não é verdade relativa. A palavra de Deus é verdade absoluta. Ela é Deus para nós. Através dela foram feitas todas as coisas. E através dela é feito todas as coisas na nossa vida também.
Então agora essas talhas que estavam de pedras vazias, que não purificavam ninguém, agora elas começam a receber água. Começa a receber água, e a água vem até em cima. Verdade absoluta. É a pessoa que, na hora que vai tomar a decisão, respeita a palavra. Na hora que vai namorar, respeita a palavra. Na hora que vai comprar, respeita a palavra. Na hora que vai vender, respeita a palavra. Na hora que vai assumir o ministério, respeita a palavra. Tenha a palavra como Senhor da sua vida, porque Deus nunca vai guiar uma pessoa fora dos princípios dele. Fora das palavras dele, não vai abrir uma exceção para ninguém. Para ninguém. É dentro da palavra dele, sem peso. Aí sem religiosidade, sem o braço do homem, sem a imposição do homem. Mas o confronto é sadio. Diga amém, Jesus. Não é verdade? O confronto é sadio. Né? Então a palavra veio e começou a encher essas talhas. E aí eles pegam e levam essas talhas ao mestre-sala. Olha só o versículo seguinte. Olha só. E disse, tirai agora e levai ao mestre-sala. E o levaram. E logo que o mestre-sala provou a água já não era mais água, irmãos. O que tinha agora dentro das talhas? O vinho. Ou seja, agora tem uma alegria completa. Agora tem o Espírito de Deus dentro dessas pessoas. Talhas. 6. Homens. Irmão, sabe qual que é a igreja que vai subir? Vou te mostrar aqui agora. Não sabendo de onde viera, porque o servo, irmãos, o mestre-sala não sabia onde viera. Se bem que sabiam os servos que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala quem? Começa lá, Jesus sendo convidado, em Caná da Galileia. Ao terceiro dia se remete, irmãos, à volta de Cristo, porque um dia para Deus é como 1000 anos. Ele veio no 4º milênio. O homem tem 7.000 anos para viver. As 7 igrejas do Apocalipse se remete a 7 períodos da igreja e vem um fim. E termina com o esposo. Chama o esposo. Quem é o esposo? É Cristo. E Cristo agora está sendo chamado para quê? Para ver o vinho. E onde está o vinho? Nas talhas. E quem são as talhas? Os homens. Que homens? A igreja. A alegria do Senhor agora está dentro de pessoas que outrora eram vazias. Aleluia! Que outrora eram perdidas. Que outrora não tinham vida em si mesmo. Que não purificava ninguém. Que não santificava ninguém. Mas quando se depararam diante de alguns servos de Deus, como hoje eu estou sendo um servo de Deus para você, amanhã você pode ser servo de Deus para alguém da sua casa. Alguém foi servo de Deus na minha vida. Foi ou não foi? Alguém encheu essa talha aqui, ó. Alguém encheu. Alguém deu água para mim. E houve uma transformação dentro de mim. Essa transformação eu não posso fazer, você não pode fazer. É só um milagre. Porque o homem batiza com água, mas quem dá o Espírito Santo é Deus. E só o Espírito Santo na nossa vida, gente, para a gente ter essa alegria completa. Porque as mesmas lutas que um passa, o outro passa. As mesmas dificuldades que um passa no ministério, o outro passa. O que a gente não pode é perder essa alegria. E essa alegria está condicionada à obediência. E isso você pode observar, vai na internet, o que mais pregam é contra igreja, é contra pastor, é mostrando escândalo disso, escândalo daquilo. Ah, pastor, mas se eu não vi o escândalo do fulano, irmão, o problema dele com Deus, a minha salvação é individual. Deus não vai deixar de ser Deus se todos nós aqui escandalizarmos Ele. E Deus não vai ser mais Deus se todos nós aqui fizermos aquilo que Ele quer. Ele é Deus independente de mim e de você. Mas eu não sou nada sem Ele, você também não é nada sem Ele. Nós não somos nada sem o Senhor. Nada. E é de suma importância que essa alegria esteja na nossa vida. E não só esteja, mas ela permaneça. Por que é importante que ela esteja? Neemias 8:10. Já estou terminando, tá, pessoal? Mas eu tenho que dar tudo para você. Amém, Jesus? Tá bom?
Eu tenho que encher você até em cima. Pergunta para o irmão se já está molhando aí. Já está. Está molhando aí já? Já está transbordando aí? Vamos lá. Disse-lhe mais: ide comer as gorduras, beber as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor, ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Ponto e vírgula. Aí vem essa parte do versículo que diz o quê? Porque a alegria de quem? Do Senhor é o quê? Você quer ser fortalecido por Deus, permanecer fortalecido por Deus, permanecer focado em Deus, fazendo a obra continuamente, hoje, amanhã e sempre, nunca você vai conseguir, nunca eu vou conseguir na nossa alegria. Porque a nossa alegria acaba. Mas a alegria de nós em nós completa a nossa alegria. Vou mostrar para você, João capítulo 15, versículo 10. Olha só como essa alegria está condicionada à obediência. É tremendo, esse Deus é tremendo, irmãos. Olha só, se guardardes os meus mandamentos. Se guardardes, se não guardardes, você pode ler o versículo, você mesmo entender. Ó, se vocês, Jesus está falando, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no quê? No meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Aí o 11 ele explica, olha o 11, por que ele está falando isso? Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo, o quê? Permaneça em vós. Então não é só eu ter alegria, eu tenho que conservar ela em mim. Isso é forte, né? Quantas pessoas, irmãos, um dia fizeram a obra de Deus e hoje não tem alegria mais? Alguma coisa aconteceu. E eu não julgo essa pessoa, mas eu quero que ela tenha um despertamento. Para que ela olhe para dentro dela e coloque a casa dela em ordem, porque Deus quer essa alegria de volta nela. Amém, Jesus? O salmista Davi disse assim: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Nós precisamos dessa alegria. Olha o que o salmista dizia: alegrei-me quando me disseram. Vamos aonde? Hoje está uma luta para levar a pessoa na casa do Senhor. Não é? A preguiça toma conta, não tem alegria. Qualquer coisinha, desculpe, aquilo outro. Peraí, cadê a alegria? Está faltando alegria. Por que está faltando alegria? Porque está faltando obediência. Se tiver obediência, a alegria volta. No Velho Testamento, o candelabro tinha que ter uma manutenção feita pelo sacerdote. No Novo Testamento, nós também fazemos a manutenção. A gente também tem essa reposição do azeite. Você já ouviu falar nas 10 virgens? 5 eram prudentes. E 5 eram nécias, loucas. Quando o noivo chega, 5 estão preparadas. 5 não estão. O que estava acabando de 5? O azeite. O azeite. Aí elas falaram: vamos comprar o azeite. Vamos comprar. Quando elas foram comprar, já não dava mais tempo. Não dava mais tempo. Ninguém é ungido por acaso. Ninguém tem uma unção de alegria por acaso, gente. Deus é justiça. Deus ama todo mundo igual, mas Ele é justiça. Ele é justiça. Eu tenho meus filhos, mas eu deixo bem claro para eles, falo assim: ó, sou pai de vocês, mas se você um dia, se você trabalha comigo na Rede Sup, por exemplo, esquece que eu sou pai de você. Espera que eu sou seu pai. Você tem que produzir. Porque é injusto. É injusto. Ou é justo? Hã? Ele tem direito de filho dentro de casa. Mas no trabalho, ele tem que trabalhar, ué. É verdade ou não é? Senão eu vou estragar ele. Vou estragar ele. Graças a Deus, todos eles fazem tudo que eu falo. E se não fizer, eu mando embora. Vai trabalhar fora. Vai ele ver o que é bom para tosse. Xarope?
Alguém fala, não, pastor, mas... Não, irmãos, filho de águia tem que ser águia. Filho de galinha vai ser galinha. E águia não se cria igual galinha. Águia se cria igual águia. Porque o dia que você faltar, vão engolir seus filhos. Não é verdade? É. Vão engolir. Cria os seus filhos igual águia, para ele fazer voos. Na hora que o corvo subir em cima dele e começar a incomodar ele vai voar mais alto ainda até o corvo perder oxigênio e cair. Ele vai ser sempre bem-aventurado e sempre vencedor diante de qualquer adversidade. Ele vai aproveitar o vento até para pegar carona. Eita glória! Você sabe o que águia é? A águia determina o que vai comer, não come o que lhe dão. Você foi chamado para ser águia. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, voarão como águia e não se cansarão. A alegria do Senhor tem que estar em você. A alegria do Senhor tem que estar em mim. Olha o que fala, o meu gozo permaneça em vós. E se o meu gozo permanecer em você, o que vai acontecer? O vosso gozo, a vossa alegria vai ser o quê? Completa. Em outras palavras, você vai ter força para vencer tudo. As pessoas não vão entender porque você é firme, constante e abundante. Elas vão admirar a sua perseverança, a sua persistência. E elas vão falar, por que você é perseverante, você é persistente? Por que você não larga o osso, como diz aí fora, né? Por que você não... Aí você fala assim, porque se fosse pela minha capacidade ou pela minha alegria, eu já tinha largado, era tudo. Mas existe uma alegria que é maior. É uma alegria dos céus. E essa alegria está dentro do meu coração. E ela que me motiva. Ela que não permite que eu venha me entregar. Ela me capacita. Ela é a minha força. Onde está essa alegria? Essa alegria é do Senhor. Mas como é que eu posso ter essa alegria? Começa a ouvir a palavra e obedecer, que ela vai entrar em você. Mas ela não pode só entrar, ela tem que permanecer. E quando que a alegria não permanece? Você vai entender porque muita gente já caiu, brilhou e já caiu. Por quê? Para terminar, pode até ficar em pé, igreja. 1 aos Tessalonicenses 5,19. Olha só, para terminar. Por que Deus ele não quer só te dar alegria, Ele quer que a alegria permaneça em você? E Ele fala, Ele dá irmão, a Bíblia, ela nos ensina em tudo. Amém, Jesus? Olha só, não extingais o Espírito. Tem tradução que diz o quê? Não apagueis o Espírito. Lembra do candelabro que o sacerdote fazia a manutenção? Hoje, nós também podemos apagar o Espírito de Deus em nós. Pastor, mas como que eu vou apagar esse Espírito? Porque você entendeu que essa alegria está relacionada ao Espírito, correto? O vinho está relacionado ao Espírito, correto? É algo que só Deus pode fazer. Só Ele pode dar o Espírito Santo. Quando que eu apago o Espírito Santo? É simples. O dia que você começar, ou eu começar, ou qualquer pessoa começar a se opor à palavra de Deus, o Espírito apaga. O dia que você começar a ouvir a palavra, e você não vier para cultuar, mas você vier para julgar, no sentido, não no sentido, no sentido sadio, né? Porque a Bíblia fala para você julgar a pregação. Mas no sentido de que tem gente que todo mundo, ninguém serve para ele. Mas sabe que essas pessoas, elas agem assim, quando toca onde ela não quer que toca. Quando toca num confronto ali onde ela não quer que toca, ela já começa, às vezes não fala com ninguém, já não vou mais lá não. É porque Deus está falando alguma coisa que ele não quer obedecer. Mas sabe o que ele está jogando fora? A alegria completa.
Alegria completa. Deus tem alegria completa para você. Deus tem alegria completa. Não se oponha ao Espírito. Não se oponha ao Espírito. Se Deus mandou você perdoar, não se oponha a isso. Se Deus mandou você dar a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, não se oponha a isso. Não se oponha ao Espírito. Sirva ao Espírito. Deixa o Espírito Santo te guiar. Se Deus tem um chamado para você, se lance. Se Deus te chama para um novo na sua vida, Ele não te chama para o pior, gente. Ele te chama para te salvar, para te abençoar, para edificar uma nova casa com a palavra dEle. Ele te chama para te preparar para um dia, quando o esposo for chamado, quando o esposo vier, olhar para dentro de mim, olhar para dentro de você e encontrar o vinho novo. Encontrar o Espírito Santo em nós. Eu vou falar uma coisa para vocês sem medo de errar. Você sabe qual é a igreja que vai subir? Aquela que sofrer essa transformação. Porque a Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse ainda não é dele. Mas hoje o caminho foi dado para nós. E quem já tem o Espírito de Deus, mas está apagando ele, é hora de despertar. Porque Jesus está à porta, e a gente não pode ser assim com virginécia. Quem ainda não tem o Espírito de Deus, você ainda não entregou sua vida para Jesus, entregue. O Espírito de Deus vai entrar em você. Primeiro vai vir a água. Primeiro vai vir a palavra. E quando vier a água, talvez você não vai entender muita coisa, porque a gente tem duas fases como filho. A gente tem a fase de filho servo, que não compreende muitas coisas de Deus. Mas a gente tem a fase de filho amigo. E a gente só consegue ser amigo de Deus se o Espírito bater. Se o Espírito for o mesmo. E aí você vai ver Deus falando com você coisas extraordinárias. Você vai entender a voz de Deus, você vai entender o seu futuro, você sabia disso? Porque você vai clamar a Deus, Ele além de responder você, Ele ainda vai anunciar coisas grandes e firmes que você ainda nem sabe. Você não será como cego nesse mundo, você vai enxergar com os olhos de Deus. Essa palavra é muito espiritual, gente. Eu pergunto para você, você quer esse Espírito? Você quer essa alegria? Você quer ser completo com Deus? Então Ele vai te completar. Porque Ele te trouxe aqui para isso. Aleluia! Vamos aplaudir o nosso Deus.